Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Risco significa ousar. É uma palavra que vem do latim e se trata da possibilidade de algo dar errado. Assim, os riscos estão presentes em todas as atividades do homem e das organizações. Como deveria ser a gestão de risco nas áreas agrícolas? Apesar das raras estatísticas e do pouco que se toca no assunto, os acidentes no meio rural acontecem. Atingem pessoas de diferentes idades, independentemente da experiência de campo, e ocorrem nas mais diversas situações. Os fatores potenciais de riscos são também os mais diversos. Falta de conhecimento, falta de atenção, de consciência sobre o perigo, hábitos, trabalho em condições insalubres, pouca iluminação, poeira, extremos de temperatura, etc., entre tantos outros. A atividade agrícola é uma tarefa que expõe o operador a condições insalubres, calor, frio, sol, poeira, ruído e vibrações de máquinas e esforço físico demasiado. Contribui também para a ocorrência de acidentes, operações em terrenos inclinados, velocidade alta durante as operações, imprudência do operador ao trafegar em estradas, despreparo do operador, além do uso de bebidas alcoólicas. Para tratarmos deste tema, convidamos o fundador da AMP Consultoria, Marcos Oric, que, além de pesquisador, é consultor e palestrante no assunto Gestão de Riscos no Trânsito. Em 25 anos de atividades através de palestras e treinamentos teóricos e práticos, sempre em company, ele já treinou mais de 52 mil pessoas em nosso país. Analisar e discutir este assunto é essencial à nossa capacidade de nos adaptarmos e ou nos protegermos dos riscos e adversidades do trânsito, ambiente em que mais morrem pessoas nas faixas de 20 aos 40 anos. Uma atividade aparentemente simples que, banalizada pela maioria, se transformou num ambiente bastante hostil. Podcast Academia do Agro. Olá, Marcos Oric. Que satisfação contar contigo aqui na Academia do Agro. Esteja em casa, se sinta em casa. Fico sinceramente, muito feliz em rever o amigo após tantos anos aí de trabalhos conjuntos, de interações que tivemos nas nossas trajetórias profissionais, né? E sei que você tem muito café no bule aí para passar para a gente, para conversar com a gente, nessa questão que nós chamamos hoje cada vez mais de uma importância capital, que é a questão de gestão de risco, a questão de segurança no trânsito, a questão dos perigos cada vez mais proeminentes e evidentes aí nessa nossa vida contemporânea. Então, seja bem-vindo e espero que você fique e esteja bem à vontade aqui com a gente. Obrigado, Valdir, pelo convite, principalmente pela lembrança. Vai ser um grande prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha experiência nessa área de gestão de riscos no trânsito. E estou à vontade e também à disposição de vocês para o que der e vier. Beleza, então, Marcos. Cara, você é o fundador, co-líder, juntamente com outros colaboradores da AMP Consultoria. Mais de 50 mil pessoas atendidas com palestras e treinamentos. Já há mais de 20 e tantos anos, 1994, você começou com a AMP de estrada nesse setor. Conta um pouquinho da sua história pessoal. Da onde você veio, da onde você começou, como é que veio essa atividade atual que você tem. Conta um pouquinho a sua história. Vamos lá, a história eu acho que é interessante do ponto de vista de crescimento profissional, de construção profissional. Eu sou filho de bancário, meu pai foi funcionário do Banespa durante a vida inteira, a minha mãe professora, então ao fato de ser filho de bancário, eu mudei muito de cidades.
Então eu nasci em Adamantina, São Paulo, morei em Lucélia. Depois, com 6 anos de idade, nós nos mudamos para Rio das Pedras, uma cidade pertinho de Piracicaba, e lá teve uma influência muito grande. Eu morei durante 11 anos lá, porque é uma cidade pequenininha, década de 70, eu mudei para lá em 1970 e saí em 81. E o que Rio das Pedras tem a ver com isso? Por ser uma cidade pequena, né, naquela época, eu comecei a dirigir muito cedo. Com 14 anos de idade eu já dirigia, tá? Então depois mudamos para São Paulo. Em São Paulo aconteceu um outro fato importante, né, na minha trajetória, que eu fiz o serviço militar obrigatório, eu fiz o CPOR. E aí eu trago nos meus traços assim, uma marca super importante do CPOR. Foi um ano muito legal para mim, 1983. E em 84 eu entrei na Unicamp para fazer engenharia química. Aí fiz engenharia química, 2 anos em Unicamp, e um detalhe importante, quando eu entrei em 84 na Unicamp, foi quando eu ganhei a moto. Então minha primeira moto foi em 1984, né? Então eu viajava bastante Campinas, São Paulo, Campinas, de CGzinha, 125. Aí em 86, plano cruzado, um primo meu veio para São Paulo com uma D20, e ele estava mexendo com garimpo no Mato Grosso, em Guarantã do Norte. E ele me atiçou. Marcão, vamos para lá comigo, vamos comigo. E eu larguei a faculdade, Valdir. Eu abandonei a Unicamp e fui mexer com garimpo em Guarantã do Norte. Fui conhecer, isso foi uma experiência muito legal. Então teve despedida aqui em Campinas e tal. Isso foi em julho de 86. Eu fiquei 2 meses lá. Aí o Célio falou, Marcos, volta para Campinas, vende a sua XL, eu tinha uma XL na época, e volta para cá com uma Pampa. Eu preciso de você de Pampa. Por quê? Eu cheguei a fazer Guarantã, Cuiabá, são quase 700 quilômetros. São 700 e poucos quilômetros, Guarantã, Cuiabá. E eu fui com uma grade 16.5, sendo que naquela época o asfalto ia de Cuiabá até Sinop. De Sinop para o Guarantã, passando por Peixoto, lá para Alta Floresta, eu rodei tudo aquilo lá. Tudo com a grade, com uma motinha 16.5. Enfim, aí vim para Campinas para vender a moto aqui, e quando eu cheguei na Unicamp para rever os amigos, pessoal, Marcos, a gente não pode ser para beber hoje, que vai ter uma entrevista aqui e tal. Entrevista do quê? Da Alquímica, né? Aí eu fiquei esperando meus amigos fazerem entrevista, faz também. Eu falei, não vou nem fazer, não estou estudando e tal. Não, faz também. Aí eu peguei a senha, Valdir, e fui fazer a entrevista, né? Aí o cara falou assim, o que você está fazendo? Eu fui mexer com garimpo. Ele falou, me conta essa história, né? Aí a gente tem um papo muito legal com o entrevistador. Ele falou, mas então você está fazendo garimpo, por que você foi mexer com isso? Por que você está aqui agora? Eu falei, não, voltei, não vai dar certo, aquele negócio é uma vida maluca. E era de fato, né, era na base do mercúrio, da draga, eu vi muita gente morta, muita gente esfaqueada, era uma violência absurda o que eu vi lá para cima, né, naquela época. Mas eu não consegui vender a moto, voltei para Guarantã. Aí eu tava um dia lá, era rede, dormia em rede na época lá. Eu tava na rede lá, tem uma ligação para você. Eu fui atender a minha mãe, ela falou, Marcos, tem um telegrama da Dow. Eu falei, puta, abre isso aí. Ela abriu me chamando para a segunda fase das entrevistas. Aí o que eu fiz, Valdir? No dia seguinte, eu larguei tudo lá e voltei para cá. Eu fiz as entrevistas da Dow, eu fui classificado, fiquei entre os 4 classificados, né? Eu fui como estagiário, e aí foi a motivação que eu precisava para acabar a faculdade. Aí eu acabei a Unicamp em 88, eu me formei com a minha turma ainda, eu consegui recuperar o tempo perdido, me formei, e em 89 eu fiz meu primeiro curso de direção segura, foi quando fui efetivado na Dow. E aí eu fiz o curso de direção defensiva, mas olha só, eu tinha uma experiência enorme já com quilometragem, com moto, com carro. Eu falei, fazer curso de direção e tal. E o primeiro curso, ele me abalou, né? Porque eu falei, tem muita coisa que eu não tinha aprendido. Né? Isso foi em 89. Em 91, eu assumi essa função internamente na companhia. Então, além de ser engenheiro de pesquisa, eu acumulei a função de treinamento nessa área aí, do nosso grupo de trabalho. Em 93, fui para os Estados Unidos. Quando eu voltei, Marcos, curso. Eu falei, putz, não dá para conciliar tudo. Quer resolver, terceiriza. E a Dow topou. Aí entraram 2 personagens, que são Márcio Maris. Esse cara me deu uma força danada dentro da Dow para fazer esse processo de terceirização. E o Vitor Hugo Monge, que foi meu primeiro chefe na Dow, também muito legal. E aí em 94 a Dow terceirizou. Aí eu saí para me especializar nesse assunto. Então em 94, agora 26 anos. E aí então, de 94 para cá, então vamos parar de falar do Marcos, falar da MP agora. Então aí eu saí para me especializar nesse assunto. Né, para atender pessoa jurídica, atender a Dow. Eu falei, tem muita coisa para melhorar nesse material, tinha muita coisa atrasada, aquele filme do Pateta, muita coisa antiga ali, material americano ainda, né? Aí eu fui
pesquisar isso. Então eu saí do centro de pesquisas da Dow e meu centro de pesquisas passou a ser o trânsito, né? Então durante esses 26 anos tenho 2 livros publicados, um digital e um físico, um em 2001, outro em 2014. Eu fiz o MBA em trânsito, mas quando fala desse período todo, então eu larguei a Dow, saí da Dow em 94. Quando foi em 98, veio o Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando eu saí da Dow, eu montei a autoescola aqui em Campinas, que é a cidade que eu moro até hoje, para entender como que é a formação do condutor. Quais eram os problemas que a gente tem no trânsito, já tinha naquela época, quais deles podem ser atribuídos à má formação do condutor. Eu precisava entender isso. Então, eu fui montar a autoescola, fiquei com ela até 98, 94, 98, então eu dei muita aula, né, como instrutor. Aí eu dirigi a autoescola, montei o material. Quando chegou em 98, veio o Código de Trânsito Brasileiro. E ele mudou poucas coisas na parte de formação de condutores. E aí eu vendi a autoescola, foi um desânimo total, mas eu perdi essa boquinha, porém, em 98, com o Código, veio a possibilidade dos motoristas perderem a carteira por pontuação. E aí as empresas que tinham frotas de veículos grandes, elas ficaram super preocupadas com isso. O que fazer com o condutor que usa o carro como instrumento de trabalho e não vai ter habilitação para dirigir? Aí elas foram ao mercado ver quem trabalhava com especialização de condutores. E a Dow era um benchmark, né? E aí comecei a receber ligações. Aí eu peguei em 98 a conta da Unilever e da Monsanto. Aí começa a minha relação com o agronegócio, tá? Através da Monsanto em 98. Então aí vem toda uma carreira. Em 2000 eu constituí formalmente a MP Consultoria, aí eu me juntei a outros sócios, que é o Bacarim hoje e o Maurício. O Sebastião não está mais com a gente, ele entrou com a gente em 2006 e saiu agora, um pouquinho antes da pandemia. Mas enfim, aí começou. Em 2004 foi nosso primeiro contato com a Pioneer. Então a Pioneer eu conheci lá em 2004, lá em Formosa, primeiro curso com o Galeno, ele que me levou para lá. Tinha o Joel Galeno, tinha o Joel Bueno com vocês também aí. E o Joel me conhecia da Monsanto, então o Joel deu uma força danada para eu poder trabalhar com vocês aí na Pioneer. Eu agradeço bastante, né, esse auxílio, essa parceria com o Joel. Enfim, aí a coisa foi, e em 2004 entraram como clientes para a gente também Klabin, BASF, Castrolanda, a Ihara entrou em 2005, Milênia entrou em 2003, um ano antes, São Martinho, Veracel, enfim, o nosso foco, o nosso mix de clientes, ele está muito concentrado no agronegócio. E tem um motivo para isso, que é o seguinte, para entender um pouquinho da realidade da coisa. Quando você vai fazer análise de riscos no trânsito, eu falo assim, tem 2 possibilidades de análise. A análise de probabilidade do evento acontecer e a análise de severidade do evento quando ele acontece. Quando você está dirigindo em trânsito urbano, você tem uma probabilidade muito maior de ter eventos, ter acidentes. Quando você vai para a rodovia, a probabilidade é muito menor, porque tem menos gente disputando espaços, né? Então você tem menos erros humanos também. Só que você desenvolve mais velocidade, então você tem veículos mais pesados, mais carregados. Então quando há o acidente, a severidade tende a ser bem maior. E essa é a realidade do agronegócio. Então quando fala em severidade de acidentes, o agronegócio é uma vítima enorme desses acidentes mais severos. Tanto que dos nossos óbitos aqui nos clientes da MP, a gente começou a contar em 2000 e parou de contar em 2018. Né? Então, dos óbitos nossos, 1/3 são técnicos agrícolas ou engenheiros agrônomos. Eles vêm do 1/3. Então, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso, né? Das causas, se vocês quiserem um pouquinho mais de informações de causas, estatísticas e tal. Então, a MP, felizmente, né, a gente acabamos nos tornando especialistas numa atividade de agronegócio. Só que o dirigir para o agronegócio, ele tem uma relação intrinsecamente forte com o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio, dentre os modais de transportes disponíveis, você tem o ferroviário e tem o rodoviário. Mas o ferroviário foi muito forte até a década de 30. Depois ele foi desacelerando, ele foi perdendo a relevância dele. E o agronegócio ficou muito concentrado no transporte rodoviário, né? Então, o dirigir hoje para o agrônomo, para quem trabalha com agronegócio, não é uma atividade fim. Atividade fim é aquilo que ele sabe fazer de melhor, que são as combinações, análise de solo, venda, cultura, enfim, é o que ele sabe fazer de melhor. Só que o dirigir é uma atividade meio, fundamental para a atividade do agronegócio. Porque se ele não dirigir, não chegar ao ponto de destino, ele não vai exercer a sua especialidade.
Então, quem trabalha com agronegócio tem uma dependência muito grande da direção, né? E você, como agrônomo, deve saber perfeitamente disso. Então eu falo, a gente trabalha com uma atividade que hoje está intrinsecamente ligada ao agronegócio, que é o dirigir, né? E eu acho que dentro dessa, fazendo uma contextualização mais atual, né, eu acho que o agronegócio ele vem numa pujança, aí, um crescimento muito bacana, mesmo durante a pandemia, e vocês vão ser fortemente beneficiados por dois fatores, que eu falo assim, dois dos principais ministros do atual governo mais bem avaliados são Tereza Cristina e Tarcísio Gomes. Os dois têm tudo a ver com o agronegócio, né? Então a Tereza Cristina promovendo e o Tarcísio melhorando a questão de infraestrutura, de transporte, de escoamento e basicamente ele retomando o modal ferroviário. Isso vai ser um alívio violento porque você diminui o volume de tráfego. E diminuindo o volume de tráfego você aumenta a segurança indiretamente também. Então acho que a gente vai daqui a pouco tempo ter um resultado muito bom, né? Então, para colaborar ainda mais com o crescimento do agronegócio brasileiro. Podcast Academia do Agro. Que bacana, cara. Paz, que bela construção de análise que você fez. E achei uma coisa bastante, até para mim, bastante nova, né? Alguns dados que você trouxe e tal. Marcos, aspectos comportamentais ou de hábitos não saudáveis desse agente principal que é o condutor, que é o motorista. O que você poderia contribuir com a gente em termos de análise? Quais são os pontos principais no comportamento desses motoristas, desses condutores, desses profissionais? Vamos lá. Então eu vou voltar um pouquinho no tempo, de novo, lá em 2014, tá? Falando de 6 anos atrás, não é tanto tempo assim, mas 2014 foi a primeira vez, Valdir, que eu ouvi falar de veículo autônomo, robô. Aí eu me assustei, porque eu sempre pensei que a MP não teria fim. Eu falei, desde que a gente não faça besteira, nós não nos traiamos, a gente não traia nosso próprio negócio, né? A gente não complique nosso próprio negócio, porque vai ter muita gente para ser treinada. Então a MP, ela voa em céu de brigadeiro. Eu sempre pensei assim. Quando eu ouvi falar de robô, eu falei, opa, não é bem assim. Porque a hora que chegar nos robôs, eu não vou ser contratado para treinar robô. Aí acendeu um sinal de alerta violento em 2014. O que eu fiz? Eu fiz uma transformação na MP de contrato, realmente. Eu saí da linha de frente de treinamentos e eu fui para os bastidores e eu voltei à pesquisa novamente, né? Só que aí na parte de tecnologia, eu falei, preciso entender o que é o robô, o que vem por aí, porque eu aprendi muito durante esses anos todos de treinamento. Quando você dá um treinamento, você tem que se organizar. Então a sua mente, sua didática, sua linha de raciocínio, as estatísticas que eu tinha, eu sempre fiz análise dos acidentes. Hoje eu sou perito judicial em acidentes de trânsito também. Então, cada vez que você analisa um acidente, você aprende muito com ele, porque você vai ver a raiz dele, né? Onde foram os erros, por que aconteceram, o que poderia ser feito para que não houvesse novamente aquele tipo de erro. Então você aprende muito com uma análise. E em 2014, bom, eu acho que eu já me considerava relativamente bem preparado na parte de entendimento do comportamento humano. Eu falei, agora eu preciso digitalizar isso, a transformação digital. Aí comecei a estudar. E aí, com toda a base de dados que eu tinha já, construída empiricamente ao longo desses 2014, falando de 20 anos então de AMP, eu comecei a estudar isso e a gente está agora com uma startup montada exatamente por isso. Então vamos falar. Quando você pega a história, eu fiz uma live recentemente para um cliente de agronegócio também, né? Eu fiz o encerramento da convenção de vendas deles e eu falei sobre isso, tá? Um comparativo do trânsito, o que ele foi, o que ele é e o que ele será no futuro. Então, você estudando o trânsito no passado, a gente teve muito erro humano, mas os veículos não contribuíam, a estrutura viária não contribuía, se tinha pouquíssima fiscalização, enfim, o ambiente não conspirava a favor de um trânsito seguro. Você tinha muito menor volume de tráfego, mas o trânsito era bem precário. Legal. Os veículos também, os condutores também. Quando você pega, não vou nem voltar muito tempo, vou pegar assim, de 1980 para cá, né? Então, os veículos tiveram uma evolução tecnológica bárbara, colossal.
né? A estrutura viária teve uma evolução bárbara, colossal também, né? Eu acho que ela tem muito a melhorar ainda. Mas se você pegar a década de 80, década de 70, 80, para agora, só de rodovias duplicadas, quando se tira pista simples, é um dos grandes segredos da segurança. Quanto mais você tiver de pista simples, você sempre vai ter a possibilidade de invasão de faixa. E quando tem invasão de faixas, são sempre acidentes muito severos. Então, quem roda em pista simples está exposto a isso o tempo todo, né? Então, a gente teve uma evolução muito grande na estrutura viária, porque teve muita duplicação. Legal. E o ser humano? Ele continuou errando. Era no passado e agora. Você pega as causas de acidentes, dos nossos acidentes com óbitos, são 31 óbitos em clientes nossos, com um só eu não atribuo a erro humano, né? Desculpa, também foi erro humano, só que foi um acidente não evitável, né? Se eu tivesse no lugar daquele cara, eu teria morrido também, né? O restante são todos acidentes evitáveis. Ele morreu porque ele vacilou de alguma forma, ele não fez o que tinha que ser feito, né? Faltou treinamento, faltou atenção, sobrou velocidade, alguma coisa deu errado ali, mas ele poderia ter corrigido isso de alguma forma. Então, atualmente, o nosso grande drama no trânsito continua sendo erro humano. E eu acho, sinceramente, que chegou um momento que as autoridades falam assim, chega, não dá mais. A gente desistiu do ser humano, vamos colocar robô. Vão colocar um robozinho aí, que esse cara não tem emoções, ele não dorme, ele não atende essa porcaria de celular dirigindo, ele vai dirigir com velocidade controlada. Enfim, o robô vai ter uma série de vantagens sobre a gente que vai dar a eles uma estatística de acidentalidade infinitamente menor do que a do ser humano. Então, ele tem uma vantagem competitiva, várias vantagens competitivas, que eu falo que a chegada dele, ela é simplesmente assim, é só saber quando. Porque que vai acontecer, vai. Então, e onde que o ser humano erra demais? Quando eu pego os acidentes com óbito de clientes nossos, a nossa principal causa de óbito, sabe qual é? É sono. Gente, sono. O sono não vem de repente. Você vai ficando meio cansado, aí balança a cabeça, aí dá tapa na cara, aí abre o vidro, e a gente quer duelar com o sono. E por que o sono no agronegócio ele tem um peso ainda maior? Eu atribuo alguns fatores importantes, tá, Valdir? Que são o seguinte: primeiro, quem trabalha com agro tem o hábito de levantar muito cedo, né? Então, isso é fato. Segunda coisa do agronegócio, é um trabalho pesado, não é um trabalho intelectual, numa sala com ar-condicionado. Não, é no campo, né? É uma lida pesada, né? Outra coisa, quem trabalha com agronegócio faz viagens longas, né? São todos tiros mais longos, não é tiro curtinho, né? São tiros mais longos, viagens com quilometragem maior. A hora que esse cara para almoçar, ele parece um elefante comendo. Ele come demais, né? E é churrasco, e é não sei o quê. A hora que ele sai para dirigir, e a digestão, como que fica? Né? Então, ele vai ter um problema enorme com sono. E eu não coloquei aí ainda a questão da bebida alcoólica e da droga, porque isso não é com todo mundo, né? Então, mas tem uma parcela considerável das pessoas que dirigem, fazem viagens, caminhoneiros, viajantes, o pessoal comercial, né? Então, a gente tem vários elementos aí que contribuem demais para a ocorrência do sono. Aí tem outro fator gravíssimo para vocês do agronegócio. Vocês dirigem em situações, em ambientes normalmente desprovidos de fiscalização. É muito pouco, né? São aquelas viagens muito longas que você roda 2, 3, 4 horas sem ver uma viatura da polícia, um radar. E aí andar 140, 150, em determinado momento, passou a ser o padrão, né? Aí junta a velocidade muito grande também. Aí com tempo de reação retardado. Depois ultrapassagem, pista simples. E aí, para fechar essa análise bem rapidamente assim, a gente tem muito acidente em trevo, né? Trevo é sempre rodovia de pista simples, porque é passagem em nível. E aí eu vou entrar com uma dica já para todo mundo, que às vezes não se liga nisso, né? Porque quando você está vindo num trevo, se tem alguém parado lá, ou se aproximando para cruzar aquele trevo ali, a gente tá na rodovia viajando, você pressupõe que ele vai parar, né? Que ele está vendo você, que ele não tem a preferencial, que ele está reduzindo a velocidade e que ele vai parar. Mas essa pressuposição ela é fantasiosa, porque será que ele vai atravessar? Será que ele não vai? Qual que é a probabilidade de ele atravessar ou não? É de 50%, é sim ou não, entendeu?
a gente não pode achar que ele vai parar. Então, a gente às vezes confia demais, não reduz velocidade, não alerta, não faz nada e confia. Aí o cara me invade faixa. Invadiu faixa em trevo é um abraço. São sempre acidentes muito graves. Então, a gente tem muitos óbitos em trevo, né? Então, eu acho que juntando um pouquinho desses 4 fatores, sono, velocidade, ultrapassagem, trevo, acho que já explica um pouquinho do risco e do problema da atividade relacionada ao agronegócio. Ô Marcos, eu até cheguei a comentar antes da nossa entrevista, foi via mensagem, e você também acabou de citar pouco no início, a proeminência, né, de 2 figuras do nosso executivo, que é a ministra Tereza Cristina e o Tarcísio da Infraestrutura, e faz todo sentido que eles tenham um olhar muito forte, uma contribuição muito grande para minimizar esses riscos, né, de aumentar mais a segurança em função da própria duplicação de rodovia, da recuperação modal ferroviária, etc. Um reequilíbrio. É um reequilíbrio. Entretanto, hoje ainda nós temos sérios gargalos, principalmente na questão de logística e armazenamento dessa enormidade de produção que hoje o Brasil é um dos principais atores no mundo, na produção de grãos, por exemplo, das commodities, milho, soja, arroz, etc. Sim. Então, é estimado, não sei se esse número, até onde ele é preciso, se até ele não é mais do que os 45% desse volume. Você tem uma ideia, a soja esse ano aqui, a previsão é superar 138 milhões de toneladas. 40% no mínimo disso fica armazenado em cima dos caminhões, dos tremiões, dos bitrens, e rodando nessas estradas para chegar até o porto e tal. Está em movimento. Então são cargas de alto volume, alta periculosidade, com veículos realmente possantes, tem que ser também, né? E eu te pergunto, a legislação está preparada para isso, está cuidando disso, e esses atores, né, esses motoristas, essas transportadoras, estão atentos a isso? Olha, eu estou acompanhando agora, então vamos falar agora da AMP Consultoria na parte de treinamentos, então presenciais, a gente tem vários módulos de parte prática, mas ainda concentrados num volume de clientes muito pequenininho. Então, por exemplo, veículos pesados, a gente tem um trabalho muito forte com a São Martinho, no transporte de vinhaça, de carga líquida. Existem muitos acidentes. Então nos contrataram para fazer uma auditoria na operação deles lá, a gente fez a auditoria, a gente propôs um modelo de treinamento, e para veículos pesados, quem faz é o Maurício, que é nosso especialista, mas a dinâmica do veículo pesado, ele é completamente diferente da dinâmica do veículo leve. Então no veículo leve a gente tem uma parte de sensibilização muito grande, para a pessoa entender o que é operar um veículo, né? O veículo pesado não, ele depende muito de parte técnica. Muitos dos acidentes e erros são cometidos por deficiência técnica do condutor, seja pela formação dele, ele começou a dirigir muito cedo, pela não atualização, pela não reciclagem, mas principalmente pela modernização do equipamento. Ele não é atualizado. Então ele estava com o caminhão caixa seca, pega um semiautomático, vai para um automático. O caminhão hoje é uma nave espacial, você entra nele, um caminhão moderno hoje é uma nave. Né, você até assusta com tudo que tem ali. Então esse cara tem que ser muito bem treinado para operar um caminhão desse e tirar do caminhão o que ele realmente pode oferecer. Então, Valdir, são modelos diferentes de trabalho com o condutor, e eu acho que agora então a gente vai entrar numa área aí que é o seguinte: como trabalhar o condutor brasileiro de veículos leves ou pesados. A gente está com essa nossa startup mais ou menos na contramão das tendências do que se entende como tendência atual. Eu sou muito reticente, ou cético em relação ao robô. Tá? Eu acho que ele virá, mas eu acho que um share muito menor do que alguns agentes estão apostando. E a gente está trabalhando agora, nosso negócio é o Drive Behavior, em inglês, que é o comportamento do condutor. Eu falo motorista, hoje ele erra demais porque ele não teve nem a chance de ser devidamente treinado. Então você tirá-lo do jogo agora, colocar robô sem dar a chance dele ser treinado, é no mínimo um ato injusto.
né? E eu acho também o seguinte, se você pega hoje 60, 70 milhões de condutores no Brasil, que é o que é estimado, você vai tirar o quê? 50%, 30 milhões, vai colocar robô. E vai fazer o quê com 30 milhões de condutores? Né? Então eu falo, no mínimo, a gente devia fazer um trabalho aí prévio de recuperação desse condutor, de atualização dele, de treinamento dele. E esse é o nosso projeto, tá? É fazer um sensoriamento, analisar exatamente o comportamento do condutor e propor medidas. E hoje, com a tecnologia, a gente vai ter um outro ganho, que eu falei que o ganho para vocês do agronegócio. Então eu falei, a Tereza Cristina, eu acho que é uma pessoa que é do agro, tem a visão de agro e ela está provando toda a competência dela. Eu não sou do agro, né, assim, especificamente, mas pelos comentários que a gente ouve dela, pela avaliação dela, né, interessante. O Tarcísio Gomes não. Ele tanto que o Denatran está subordinado ao ministério dele, tá? Então, o Tarcísio está trabalhando nos modais aí. Só que tem outra coisa que está vindo aí que vai colaborar um monte também, que é a tecnologia, que é o 5G, que é o IoT, o Internet das Coisas. Então, a gente tendo um tráfego de dados mais barato, mais volumoso, Big Data, a gente vai poder estudar demais o comportamento humano. Hoje é impossível pagando 2G, 3G, é muito caro o tráfego de dados, armazenamento de dados, nuvem, para tudo isso aí. Então, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande. Então, eu estive no congresso ano passado, porque de 2016 para frente, eu comecei a participar de tudo quanto é congresso de internet das coisas, né? Então, eu estive num congresso e é impressionante, porque num congresso de IoT, o assunto que dominou foi exatamente o agronegócio, a agricultura de precisão, o equipamento autônomo, as colhedeira que fala, né? Tanto colheitadeira, colhedora, tá tudo certo. Então, agricultura 4.0, né, que é o AGTEC, os drones, imagens, e o Big Data. Então, para vocês do agronegócio, para o negócio agronegócio, para o ecossistema agronegócio, tem muita coisa acontecendo e que vai colaborar enormemente com isso. Então, quando você fala desse volume todo de carga, de grãos, que está em movimento, armazenado em caminhões em movimento, eu acho que isso vai ter um up violentíssimo nos próximos anos, tá? Principalmente por causa do 5G. A tecnologia 5G ela vai dar vai ser uma revolução tecnológica realmente. O nosso projeto, a nossa startup depende disso também, de internet das coisas, porque como é muito dado de análise do comportamento humano ao dirigir, o jeito que está hoje é caríssimo. Então, enquanto não vier o IoT, a gente poder mandar isso via uma rede, um tráfego mais barato, então complica. Então, eu acho que essa é outra frente que a gente vai evoluir enormemente nesses próximos anos, tá? Que é o treinamento do condutor, adequação do condutor. O nosso projeto, a gente visa ranquear condutores, certificar condutores. Eu vou ter condições de fazer tudo isso. O projeto está bem estruturado. Eu me associei a 2 caras aí do mercado financeiro, né? 2 ex-CEOs de mercado financeiro. E a gente está estruturando, a gente está na fase de design sprint agora, mas já tem muito mais gente trabalhando nisso também. Então eu acho que quando fala em agronegócio, eu até coloquei uma frase aqui, né, que eu acho assim, né, continua plantando, continua produzindo, porque a parte de escoamento a gente vai ter um ganho monumental nos próximos anos. Podcast Academia do Agro. Que legal, cara, que legal. Marcos, aproveitando todo esse seu cabedal de informações, conhecimento e vivência, como é que fica essas zonas urbanas cada vez mais entupidas, congestionadas, se sobrepondo, carro em cima de carro, sem via pública de tráfego, só congestionamento e, cara, onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Valdir, de novo, vamos falar assim, ó, se você pensar em mobilidade urbana, eu concordo com a sua análise. Tá? Então a gente tem um problema aí de uma perda de mobilidade urbana monstruosa devido ao acúmulo de tráfego. Mas isso também, de novo, a gente vai ter uma mudança drástica de cultura. Por quê? Porque com a vinda da tecnologia, antes do robô, a gente vai ter o compartilhamento de veículos, então o car sharing, né? Então eu acho que tudo bem, agora com o Covid, ninguém quer estar junto com outra pessoa dentro do carro. Então, o projeto de compartilhamento de carros, ele sofreu e vai sofrer por um bom tempo um baque violento, uma desaceleração, vai ter que ser repensado, porque as pessoas estão com medo, né, agora, então criaram medo aí, então está todo mundo meio... As pessoas vão ter uma resistência enorme em compartilhar carro.
Isso... mas os modais urbanos em termos de trânsito também estão totalmente desalinhados e inexistentes, né? Hoje temos sistema de ônibus urbano, é sempre deficitário na maioria das capitais, na maioria dos centros urbanos. Sim. Ferrovias e metrôs é privilégio, não vamos chamar privilégio, mas é uma coisa mais para as grandes metrópoles. Né? E outras combinações de trens, metrô, de CL, como é que chama? Veículos leves. Tem vários nomes. Isso aí sempre está muito aquém daquilo que a gente vê, pelo menos, a gente vê em outros países, em outras metrópoles, e que nós não temos esses modais, essa infraestrutura sendo preparada ou pelo menos idealizada. Tá. Então vamos lá. Eu acho que não há a infraestrutura, né, de você pensar em rodovias, vias, elas nunca vão dar vazão 100% ao volume de tráfego. Então, para a gente resolver isso foi tema. O MBA que eu fiz em 2009, né, era trânsito, mobilidade e segurança. Então foi uma fase que eu estudei bastante a questão de mobilidade urbana. E desde aquela época, 2009 eu estou falando, hein, ele já falava assim, para resolver a questão de mobilidade urbana, a gente tem que mudar o eixo para o modal ferroviário. Não tem jeito. Né, você ampliar a quantidade de vias, a largura das vias, não adianta. Ou você coloca pedágio urbano para restringir a circulação. Então, mas isso é politicamente muito complicado fazer o pedágio urbano, você implementar isso aí. O que está acontecendo? E é o mais fácil, é o mais inteligente, é o mais lógico. É você mexer no hábito das pessoas. Então, por exemplo, quando é período de férias escolares, você tem uma redução drástica da quantidade de viagens. E isso melhora. Aqui em São Paulo, por exemplo, Campinas, São Paulo é quase que uma avenida já, né? Então, você percebe muito claramente a melhora significativa no trânsito da cidade, quando está em período de férias escolares. E eu acho que com a tecnologia, agora, se o Covid trouxe um monte de coisa ruim pra gente, muita coisa ruim, mas se ele trouxe alguma coisa boa, eu coloco 2 pontos importantes do Covid. Ele acelerou esses processos, tá? Primeiro, de a gente acostumar com o online, né? Então, muita atividade que antes existiam viagens, muitas vezes desnecessárias, você pode agora trocar por online. Você economiza uma viagem. Quando você economiza viagem, você tem um ganho violento de redução de riscos, de custo, e o segundo ganho impressionante do Covid é a questão de qualidade, a redução brutal de emissão de poluentes para a atmosfera. Então a nossa atmosfera teve um ganho nesses 6 meses aí que ela não esperava de jeito nenhum, caiu no colo dela. Então a gente teve uma desintoxicação do planeta, né, eu acho extremamente importante, 6 meses a menos com emissão drasticamente reduzida, e eu acho que essa redução ela vai aumentar agora com a volta das atividades, mas não nos níveis anteriores. Eu acho que nunca mais vai acontecer aquilo lá, né? Não, nunca mais talvez eu esteja exagerando, mas otimista demais. Menos, Marcos, menos, mas tudo bem, mas com o compartilhamento de veículos, com os robôs, os carros elétricos agora, então está tendo uma pressão violentíssima no carro elétrico. Então, a gente tem aqui no Brasil uma matriz energética extremamente favorável sob o ponto de vista ambiental, que é o etanol combustível limpo. Então, eu acho que essas mudanças na sociedade, Valdir, ensino online, redução de viagens desnecessárias, tudo isso aí, robô, compartilhamento, o Uber, né? O Uber veio para ficar, né? Ele está sofrendo bastante agora. Eu tenho colegas que trabalham com Uber, então a redução foi drástica também. Então, do ponto de vista econômico, a gente é uma fase complicadíssima. Então, precisa ver quem vai conseguir sobreviver a tudo isso. Mas eu acho que vai nos forçar, já nos forçou a mudanças aí, na minha opinião, irreversíveis. Então, quando falo em novo normal, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que não tem novo normal. Ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Vai ter um rearranjo de todo o comportamento humano em função de várias mudanças que se fizeram necessárias por causa do isolamento. Então, eu acho que a gente vai melhorar bastante, viu? Mas que bom, cara. Marcos, que coisa legal. Esses esclarecimentos, essas novas informações, essa visão profissional e analítica de atividades e setores tão importantes para o agronegócio, como para todos nós
cidadãos, né, em termos de mobilidade tanto urbana quanto na área rural, e também por uma visão bastante otimista, no sentido assim, otimista realista, vamos chamar assim, esperançosa, de dias melhores nessa questão que, queira ou não, ela passa, quando em índices muito altos, a ser muito estressante, né? Sim. Hoje você pegar uma rodovia mal conservada, uma pista simples, no excesso de caminhão, já vem aqui na cabeça para mim a BR-163, que você conhece tão bem quanto eu. Exatamente. De moto, já fiz de moto. Moedor de carne, né, chamado. Ou você vir para um grande centro, para você ir até um determinado local de alguma cidade, você tem um estresse temático, vou ter que pegar um congestionamento, vou ter que pegar um trânsito danado, uma má educação que ainda persiste em muitos motoristas e usuários. Então, muito bacana, muito legal ouvir as suas considerações, inclusive esse viés. Eu queria colocar mais um pontinho depois, por favor. Como? Eu queria colocar mais um ponto que eu me lembrei aqui agora. Mas pode concluir a sua. Não, e eu quero te deixar agora por última passagem, o bloco aí, novas considerações suas e sua mensagem, por favor. Tá, eu esqueci de colocar um ponto importantíssimo aí você fala dessa minha visão otimista, mas eu acho isso, ela não é otimista de graça não, tá? Eu acho que acompanhando tudo que vem acontecendo aí, né, eu me tornei um especialista em análise de riscos, e quando você faz análise de riscos no trânsito, você tem que obrigatoriamente estudar todas essas variáveis, tudo aquilo que pode interferir de alguma forma nessa análise. E uma coisa que eu esqueci de citar, e acho que é super importante nessa minha formação, é que eu, como engenheiro químico, pós em administração, pós em marketing, eu sou super exato, né? Eu sou um cara de exatas, estatístico. Eu falo, a parte emocional, o meu racional é muito pesado. Mas eu me tornei ao longo desse tempo todo um cara darwinista, confesso. Então, toda essa minha análise, Valdir, acho que ela está em cima disso. Eu sou um cara completamente assim, ligado e crente do que Darwin propôs lá em 1859, né? Para a gente viver bem, né? Então ele falava, para a gente viver bem, a gente tem que estar mais adaptado ao ambiente. Quanto mais bem adaptado você estiver ao ambiente, você tende a viver por mais tempo. Eu acho que não é só isso, né? Eu acho que quando você está bem adaptado ao ambiente, você tende a viver por mais tempo e melhor também, porque você sofre menos com aquele ambiente. Você entende a dinâmica dele. Então, para a gente ter uma situação mais segura, mais harmônica, mais respeitosa no trânsito, um item fundamental não é saber dirigir, é saber entender a dinâmica do ambiente de trânsito. Então, para isso que é necessário o treinamento, o estudo, você ter mais informações, porque quanto mais bem adaptado, quanto melhor você entender o que está acontecendo com o trânsito, o que ele foi, o que ele é e o que ele será, que eu falei um pouquinho para vocês hoje aqui disso, né, do que vem por aí, e é rápido, tá? Não é questão de 20 anos não, é questão de 5 ou 10 anos no máximo, vai ter uma mexida muito grande nisso. Então, quanto mais bem informados e adaptados a essa nova realidade, a gente vai ter uma interação muito mais harmônica, muito mais segura. Então, eu acho que essa é a nossa contribuição. Eu, como especialista nesse assunto, eu acho que o que eu gosto de fazer, o que eu adoro fazer, para mim, trabalhar nesse assunto não é trabalho, é diversão. Então, se for final de semana, sábado, domingo, feriado, para mim não tem problema nenhum, né? Porque é uma coisa que a gente está entender o que está acontecendo, para onde está indo o nosso trânsito, e quanto mais bem preparados para esse novo normal, que eu acho que pouca gente sabe o que é ainda, não dá para cravar o que vai ser, eu acho que é muito melhor para todos nós, para nossa segurança, para nossa qualidade de vida e, claro, para o agronegócio, para você ter maior produtividade, menos perdas de companheiros, de colegas, de famílias, de arrimos de família, de filhos, né? O agrônomo vai se dirigir muito cedo também nas fazendas e tal. É muito comum você ter acidentes gravíssimos envolvendo filhos de agricultores. Tomara que tudo isso melhore com o tempo. A gente tem bastante coisa sendo feita e vindo aí para nos auxiliar a reduzir a complexidade desse ambiente chamado trânsito. Marcos, obrigado. Reitero os meus elogios e o meu agradecimento por você nos premiar com essa análise racional, analítica, porém, não sem perder em nenhum momento a maneira motivadora e incentivadora de melhores condições
em relação a essa questão de trânsito, de segurança, né? E isso só tenho a te agradecer. Tenha a Academia do Agro como uma arena sempre à sua disposição. Gostaria de tê-lo aqui em outras oportunidades, de repente para nós tratarmos de abordarmos temas outros específicos, a sua startup, as suas novas atividades, as suas atividades complementares, né? E te agradeço em nome de toda a Academia do Agro e todos os seus componentes. Legal, Valdir. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu acho que o conhecimento é isso, né? Cada um que tem não pode guardar, não adianta nada ficar guardando. Você tem que compartilhar para você ir atrás de novos conhecimentos, cada vez mais aprendendo. A gente aprende porque o mundo é dinâmico. Olha essas mudanças todas, o que elas ocasionam para a gente, o quanto elas nos desafiam. Né? A gente tem que estar aberto para isso, né, para essas mudanças todas e tentar, dentro das nossas possibilidades, uma adaptação cada vez mais tranquila com o ambiente que nos cerca. E assim, Valdir, você está no dia a dia aí do agro, você é um cara que tem um network muito forte, o que você precisar nessa área aqui que eu puder contribuir, você sabe que estarei sempre à disposição, é só dar um toque aí, a gente se fala tranquilamente, sem nenhuma formalidade. Muito bom. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Bom final de semana para todos vocês. Um abraço, Valdir. Até mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!